Oi, gente, boa noite. Prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Vamos dar continuidade ao assunto que a gente já iniciou na semana passada, de uma maneira mais assim por alto, né? Que foi a Guerra Fria, um período tão importante. E eu trago aqui agora para os dias atuais, apesar de nós estarmos em uma configuração diferente. Lá na Guerra Fria era um mundo bipolar, então Estados Unidos, antiga União Soviética e suas áreas de influência. Hoje nós temos um mundo multipolar, que é algo que a gente vai discutir mais lá na frente. É algo que vocês vão ver muito em geografia política. Mas uma coisa que eu queria comentar, vocês provavelmente, alguns devem ter ouvido, ontem saiu a primeira vacina, né? Divulgada pela Rússia. Apesar dos órgãos de saúde, né, internacional, OMS, não ter dado, enfim, está desconfiando, né, por conta da rapidez, sendo que é todo um protocolo para se ter, né, uma vacina diante de uma doença totalmente desconhecida. O nome dessa vacina foi Sputnik. Então a gente percebe que a Guerra Fria ela está muito próxima de nós, essa rivalidade está muito próxima de nós. O cenário é outro, né? Outras influências estão no mundo hoje, outros países têm sua capacidade de influenciar e de difundir ideias, né, para outros países menores, né, em questão de independência. Mas essa questão da disputa de quem faz primeiro e quem mostra primeiro ainda está muito viva, né? Foi no final do século XX e a gente, assim, acabou de sair do século XX, a gente pode falar. Só são 2 décadas de século XXI, então não é algo tão distante de nós. Tanto que esse material de apoio aqui, eu espero que vocês já tenham dado uma olhada. Eu botei alguns termos, né? Alguns acontecimentos bem pontuais, vocês vão perceber. E eu quero mesmo, eu espero que uma chavinha já tenha virado aí em vocês, provavelmente já, vocês já têm esse conhecimento. Mas vocês vão ver que muitos dos planos e das organizações lançadas, tanto pela antiga URSS, tanto pelos Estados Unidos, no contexto de Guerra Fria, lá atrás, uma ação era resposta à outra. Era tipo uma ação e reação. Então, isso a gente dá ver que está bastante presente. Eu achei bem pertinente compartilhar com vocês. Vamos aqui hoje trabalhar com uma questão do Enem de 2017, uma da UNEB de 2016 e uma da Unifac de 2016. A Unifac, apesar de ser particular, essa prova aqui dela mesmo de 2016, por exemplo, foi feita pela Consultec, a mesma organização aqui da Bahia, o mesmo órgão aqui da Bahia, que cuida das provas da UNEB. Mas, dando prosseguimento aqui às questões, vamos lá. A primeira questão, que é do Enem, vem falando sobre essa Declaração Universal dos Direitos Humanos pela ONU em 48, enfim, né, desqualificando essas doutrinas racistas e demonstrando a unidade do gênero humano. Então, reconhecendo, né, como ele fala aqui, o caráter discriminatório da pretensa superioridade racial do homem branco e condenando as aberrações cometidas em seu nome lá no passado. E aí ele vem e te pergunta: a posição assumida pela Unesco a partir de 48 foi motivada por acontecimentos então recentes, dentre os quais se destacava o A. Essa questão ela é típica de Enem, o modelo dela, porque como imagino que vocês já leram as alternativas, todas as assertivas aqui feitas, elas estão corretas. Realmente houve o ataque feito pelos japoneses à base militar americana de Pearl Harbor. Realmente houve desencadeamento da Guerra Fria e de novas rivalidades. Realmente milhões de mortes de soldados. Realmente execução de judeus. Realmente lançamento de bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, que completou anos agora aí no início de agosto. Mas por que eu falo que ela é totalmente o típico modelo de provas do Enem? Porque todas essas estão corretas, mas só uma vai responder o que o enunciado te perguntou. E isso vai tornar dela a mais correta de todas, que é a execução dos judeus e eslavos presos em guetos e campos de concentração nazistas. Ele está aqui te dizendo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, então é para preservar a dignidade humana. A Segunda Guerra Mundial, na figura, né, da Alemanha de Hitler, um dos artifícios
utilizados por Hitler foi justamente dizer, olha, eu sou superior. Sinto muito, se você não é ariano, de bisavó, avó, pai, mãe, alemão, ariano, branco, sinto muito, eu sou superior a você e você deve ser exterminado. Um projeto que começaria ali na Alemanha e que se expandiria para todo mundo. Então a gente percebe que é uma coisa completamente absurda. É uma coisa absurda e que na figura, né, da ONU, a Organização das Nações Unidas, na figura da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela vem justamente para desqualificar essas doutrinas racistas e, enfim, promover, né, difundir ideias, né, de igualdade, ideias de democracia, ideias dessa unidade do gênero humano, para que isso nunca mais se repita. Então, qual foi o evento dentre esses aqui listados que mais interferiu na dignidade do ser humano? Que me impediu, né, como ser humano, de exercer minha atividade humana, minha vida, meus direitos? Justamente essa questão, né, dos judeus na Alemanha de Hitler. Não só na Alemanha, mas enfim, de toda aquela parte ali que ele conseguiu dominar, colocando todos eles em guetos, com condições horríveis, precárias, sem alimentos e sem contar, né, as mortes que foram milhões, milhares. A gente não pode nem calcular, a gente não consegue calcular. Então, por isso que a D é a mais correta de todas, ok? Partindo para 2, é um texto que vocês podem achar um pouco grande, e aí vocês podem, acho que não, mas podem se desesperar um pouco. Meu Deus do céu, eu preciso ler esse texto todo, eu posso me perder, eu posso perder tempo, e calma. Se for uma coisa que funcione para você, lê primeiro o enunciado, lê primeiro as alternativas, e depois você vai para o texto já procurando o que você quer. E esse aqui, no caso, ele vem falando primeiro sobre essa questão da Constituição, num sistema democrático onde o poder emana do povo, que vai exercer os seus direitos e deveres. Fala sobre a ética, né, dos seus representantes, fala das manifestações públicas, que são a mais clara expressão da democracia. A democracia é governo de todos, para todos. Fala sobre a criminalização de manifestantes e de movimentos sociais, porque manifestar, né, enfim, falar, se fazer ser ouvido é algo que é totalmente ligado à democracia, e quando há essa criminalização, quando há essa repressão, ele vem falando que é a violência ilegítima do Estado, é a truculência contra a democracia, né? E vem continuando aqui falando sobre o Estado democrático, de direito, respeito absoluto, incondicional. E no final ele vem falando que são frequentes as mobilizações para a guerra, mas havemos de mobilizar a paz. Que nesse sentido, apesar de ter, né, essa liberdade para se falar o que quer numa democracia, essa questão abre espaço para também demonização de pessoas ou grupos sociais, notadamente daqueles que se situam no campo dos excluídos. Então, aqueles que não têm voz, aqueles que são chamados, né, as minorias, que não são minorias em quantidade, são minorias em direitos, em possibilidade de ter os seus direitos exercidos, geralmente vão estar sempre sendo subjugados. E ele vem basicamente falando sobre isso. Então, você pega essas palavras-chave e, principalmente, a gente tem, né, entre aspas aqui, demonização. E aí vamos partir para as alternativas. Na história da sociedade ocidental, pode-se corretamente inferir como exemplo de setores da mídia que têm prestado grandes desserviços aos direitos humanos. Desserviço, então, ao invés de me ajudar a promover os direitos humanos, vai atrapalhar ou vai impedir que os direitos humanos sejam cumpridos, ok? Cheguem a todas as pessoas, né? Vamos lá. As 95 teses de Lutero, que defendiam a livre manifestação religiosa, o direito ao pluralismo ecumênico e a livre ação dos anabatistas. Bom, o que Lutero fez, lembra lá atrás da reforma da Igreja Católica,
foi o quê? Foi promover a livre manifestação religiosa, como vem dizendo na opção. Foi promover que a Bíblia saísse de um único idioma, o latim, e fosse traduzido para cada língua de cada país, para que cada fiel pudesse ter acesso. Isso é a democratização, isso é promover os direitos humanos. Então, com certeza, não foi um desserviço, foi um serviço. Então, essa daqui não entra. Scotland Yard. Não sei se vocês já ouviram falar sobre, eu particularmente não ouvi falar. Então, como eu fiz, né, essa questão, eu continuei a ler. E, enfim, deixei ela aqui no meu cantinho segurada, né, segurando ela aqui, já que eu não sabia do que se tratava. Mas a opção me disse que esse termo se tratava de uma instituição paramilitar que estabeleceu uma política de respeito às culturas afroasiáticas como mecanismo de penetração pacífica no processo imperialista inglês do século XIX. Vocês há de convir comigo que imperialismo é eu chegando no seu território e falando, olha, eu sou mais forte que você, eu sou homem branco e eu acho que você deveria me passar a concessão da sua terra, porque senão eu vou te matar. É muito mais fácil vocês, vê se vocês concordam comigo, é muito mais fácil você chegar impondo suas vontades, impondo o que você quer, para que você possa dominar o outro, com ameaças e enfim, tudo aquilo que a gente já sabe que existiu lá no colonialismo e aqui também, como vem falando no neocolonialismo, né, no imperialismo no século XIX. Então é uma questão que a gente fica com o pé atrás para ela para não marcar justamente por essa questão de utilizar essa compreensão e respeito como mecanismo para dominação. É um pouco estranho, no mínimo é um pouco estranho. O New Deal, que determinou o estabelecimento de uma política de contenção salarial apoiada pela população norte-americana como um mecanismo para superar a crise de 29. Bom, a crise de 29 foi um período complicadíssimo para os norte-americanos, para a gente aqui, que dependia, né, dos Estados Unidos comprarem algumas coisas da gente, né, alguns produtos. Então a gente vê que foi algo que atingiu os norte-americanos, mas também quem tinha algum tipo de ligação direta com eles. E a gente sabe que o New Deal foi justamente aí o Estado tomando as rédeas da economia, controlando o liberalismo, a fim de que promovesse o mínimo da dignidade humana, porque foi o crash da bolsa e assim, pessoas sem emprego, sem condição de comprar comida, comprar roupa, e a dignidade humana, né, ter os seus direitos humanos significa justamente eu poder ter uma vida tranquila, eu poder trabalhar, eu poder tirar férias, eu poder cuidar da minha família, criar meus filhos, e com certeza não foi esse o cenário que a gente tinha em 1929 nos Estados Unidos. Então a gente vê que o New Deal foi justamente um serviço, né? Tentou promover os direitos humanos, garantir essa promoção dos direitos humanos. E, finalmente, aqui o macatismo, que foi um termo que tá aí no material de apoio de vocês, eu espero que vocês consigam abrir. É um termo que tá dentro do universo norte-americano, no universo da Guerra Fria, né? Criado por John McCarthy, eu acho que é assim que fala, onde ele prega qualquer tipo de manifestação que dê a entender, né, que dê a entender que você apoia, que você é simpatizante de um regime socialista, isso eles transformavam num grande monstro, numa grande ameaça vermelha que vai dominar aqui o capitalismo, que vai nos destruir. Então, a partir de uma falsa pretensão de, né, a falar que há uma ameaça no país, eles acabam infringindo, realmente a palavra é essa, infringir a promoção dos direitos humanos. A pessoa vai ser o quê? Perseguida? Então, documentos, a vida da pessoa era toda mapeada. A pessoa era perseguida, a pessoa era investigada, a pessoa era interrogada, porque deu a entender que... E isso, né, na visão dos direitos humanos, é justamente você afastar a pessoa de exercer sua liberdade, né, seu direito de ir e vir. Então, por isso que a quinta fica tão verdadeira e a gente fica com ela. Para encerrar a questão número 3, tem um texto que eu também demorei um pouco de entender, mas depois eu percebi que era um relato
E depois se tratava de uma notícia, né? Quando a gente vai lendo, a gente vai identificando que isso, né, se diz respeito a uma notícia, que ele vem trazendo aí sobre o HCT, Hospital de Custódia e Tratamento, que existe lá em Salvador. Ele vem aqui, né, comentando como é uma notícia mesmo. Então, na baixa do fiscal, ele te dá a hora, ele te dá a data, né? Segunda-feira, eram 9h30. Enfim, então a gente vê que é o gênero notícia. E aí ele fala sobre a fuga, né, de alguns desses internos, né, que fazem parte, né, do sistema prisional. Então a gente vê que esse hospital é exclusivo para pessoas que sofrem, né, de algum transtorno mental, mas que estão sob custódia do Estado por terem cometido algum crime, não é? Lá também se fazem perícias dos casos, se faz perícia de insanidade, enfim. Você acha que é uma coisa que não tem nada a ver? Meu Deus do céu, o que é que isso tem a ver com o assunto? O que é que isso tem a ver com história? E ele vem te perguntando, ele te faz uma afirmação. A forma como a sociedade tem tratado as pessoas portadoras de transtornos mentais variou conforme o tempo e a época histórica. Ponto. Então ele fez uma afirmativa. Nesse contexto, a prática do isolamento esteve presente. E aí é que está o negócio, porque em cada opção ele vem te trazendo um momento da história e agora você tem que se virar para abrir cada caixinha do seu conhecimento para falar definitivamente isso aqui está errado ou definitivamente isso aqui está certo. Ou até falar eu estou em dúvida nisso aqui, então eu vou deixar para analisar depois. Você tem esse direito totalmente, até porque a prova é sua. E, enfim, como vocês estão vendo, a resposta correta é a 1, que vem falando, né? Durante o nazismo, regime apoiado por parte significativa da sociedade alemã, como uma forma de higienizar e purificar a sociedade em seus diversos aspectos e eliminar os indivíduos considerados inferiores e uma ameaça à degeneração da raça ariana. Então a gente percebe os campos de concentração que a gente falou na questão anterior, ou na primeira questão. Esse é o isolamento e que se encaixa perfeitamente aqui no nazismo, que além dele falar, né, sobre o nazismo, tudo que vem após a vírgula tá correto, casa com período. Então, ok. Vamos ver as outras opções e ver porque elas estavam erradas. Após a crise de 29, que em decorrência do grande índice de desemprego e da consolidação das concepções do laissez-faire, laissez-passer, meu francês não é bom, não falo francês, em todos os campos do conhecimento provocou o aumento do índice de portadores de transtornos mentais. O que é esse laissez-faire, laissez-passer? A gente está vendo que é francês, né? Francês, a gente lembra o quê? O que está na história? Iluminismo. França. A gente lembra disso. E aí, esses termos, foi como eu falei para vocês, são termos que são importantes para quando vocês verem em algum texto, quando vocês verem algum enunciado, vocês já saberem do que se trata. Esses termos vêm falando sobre o liberalismo. Esses termos são ligados ao liberalismo, que significa, né, é o deixar fazer, deixar passar, né? Tem até um trecho na íntegra. A ideia gira em torno de deixar ir, deixar fazer, deixar passar, o mundo mesmo vai caminhando, enfim, o mundo vai caminhando por si mesmo, que é literalmente o liberalismo, aquele liberalismo que causou lá a crise de 29, a crise de superprodução. E a opção, né, apesar de trazer coisas corretas, ela vem falando sobre a consolidação das concepções do deixar ir. E a gente sabe que a solução para a crise de 29 foi justamente desfazer esse liberalismo e o Estado tomar as rédeas da economia. Então a gente está vendo que não é consolidação. Então aí a gente já tira, a gente já risca da nossa linha de opção do que a gente poderia marcar, por causa de uma palavra, consolidação. Nos anos pós-Revolução Russa, cujos ideais bolcheviques de consolidar o capitalismo, eu nem continuo lendo. Bolchevique, Revolução Russa, consolidar o capitalismo, novamente aqui, consolidar tá difícil, né? Consolidar o capitalismo, claro que não.
como uma etapa fundamental e obrigatória de construção do socialismo? Meu Deus, claro que não. O que ele poderia estar tentando fazer aí para você, na pressa, se enganar e errar de propósito, seria ele te dizer que os bolcheviques estavam com o ideal de consolidar o socialismo como etapa fundamental e obrigatória de construção para o comunismo. Lembra de quando a gente comentou lá a diferença entre comunismo e anarquismo? O comunismo, ele iria desfazer toda a autoridade e a existência do Estado de uma vez só. Já o comunismo, ele passa pelo processo de socialismo, que é o meio termo entre capitalismo e comunismo, e depois só é que o comunismo vai ser alcançado. E na pressa, você pode errar. Partindo para a quarta, no contexto da Revolução Francesa, cujos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade se radicalizaram. Até aí, ok. Provocando o fim da desigualdade social, política, ideológica, religiosa e, consequentemente, o tratamento de pessoas? A gente sabe que não. Ela se radicalizou e se perdeu. A Revolução Francesa, ela se perdeu no meio. A Revolução comeu seus próprios filhos. E o que a gente viu não foi a plena, igualdade social, igualdade política. A gente sabe que não foi isso. A quinta, para encerrar, como uma prática usual a partir das ondas revolucionárias de 20, 30 e 48, Primavera dos Povos, lembram? Que ao buscarem reafirmar os pressupostos do Congresso de Viena, advogava a manutenção de uma sociedade de privilégios? Claro que não. Primavera dos povos, então o nascimento de novas ideias, quebrar com aquele antigo regime. Se eu quero quebrar com o regime, eu com certeza não vou reafirmar os pressupostos do Congresso de Viena, advogando a manutenção de uma sociedade de privilégios. Tudo ok? Mais uma vez eu repito, qualquer dúvida, estou à disposição no meu WhatsApp e no meu Gmail. Essas questões são típicas desses vestibulares que vocês estão prestes a enfrentar. Peço que vocês fiquem atentos às notícias, porque como eu falei para vocês, exemplo da vacina Sputnik, lançada ontem na Rússia, é um grande sinal de que nós ainda estamos dentro de todo esse processo, né? Mudamos de roupa, mudamos os nomes, mudamos as figuras, os protagonistas, os personagens, mas estamos em um contínuo processo. Se apropriem do material de estudo. Semana que vem a gente ainda vai continuar em Guerra Fria. Foi um período consideravelmente longo, eu posso dizer assim, são muitas coisas dentro desse período. Vocês viram, acredito que já tenham visto o vídeo sobre a Guerra das Coreias, é só um dos conflitos que está dentro da Guerra Fria como um contexto geral. A gente tem a questão do Vietnã, a própria Alemanha, né, o Muro de Berlim, então são conflitos que estão inseridos nesse conflito maior da Guerra Fria. Mas isso é papo para a próxima aula. Eu espero que eu possa ter ajudado vocês e qualquer dúvida restante, vocês já sabem, é só entrar em contato. Um abraço e até semana que vem.